Teve gente que deu um pulo da cadeira agora, não foi? Assim, ai, cheguei. Que dia maravilhoso. Tem alguém cansado aí? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Nada que um sorriso e um abraço não faça a energia crescer novamente, não é verdade? Como é bom estar perto de mulheres de Deus, pessoas que têm um sorriso, uma palavra, uma história para compartilhar daquilo que Deus tem feito. O Senhor tem sido bom para conosco. Quero agradecer mais uma vez às irmãs pelo privilégio de estar aqui com vocês. Para mim, uma honra, uma alegria. Quero agradecer às irmãs que compraram o livro já acabou, a quantidade que eu trouxe foi pequena, era muito peso para eu trazer sozinha, mas glória a Deus, muito obrigada, porque vocês não vão me deixar levar nada embora, nada daquilo que eu trouxe de palavra e nem dos livros, muito obrigada. Se você ficou sem e quer uma cópia do livro, nós estamos fazendo uma lista de pessoas que querem o livro para que eu mande tudo junto, numa caixa só, para o frete ficar mais barato. Conversei com meu marido, ele disse, olha, faz uma lista com as mulheres, combina com elas, que aí eu mando para a Sandra. Mais uma coisa, Sandra, para você fazer na sua vida, já que você não faz muita coisa, né? Hashtag só que não. E ali da Sandra, da União Feminina, ela dá um jeito de enviar para você de alguma maneira, tá bom? Então, se você quiser o livro, eu prometo que eu mando bem rapidinho e no próximo final de semana, no outro, no máximo, já vai estar na sua mão. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a cada uma de vocês. Nós precisamos fazer um investimento do nosso próprio bolso para que essa tiragem pudesse sair. E em breve também, daqui a 1 mês, 2, teremos a versão dos homens também. Então, você que comprou a versão delas, vai ter a versão deles para que você compre para dar de presente para o seu marido ou para o seu futuro marido, quem sabe para já ir treinando o cidadão no caminho certo. Botar na mão dele e diz assim, leia e pratique antes de casar. Olha que benção. Queridas, vamos à palavra do Senhor. E nessa noite, o Senhor colocou no meu coração o desejo de alinhar algo com vocês. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que o mundo tem ditado certas coisas para nós e para os nossos filhos, principalmente, que não condizem com a palavra do Senhor. E uma mulher de influência precisa estar alinhada com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ponto. O que passar disso é de procedência maligna. E nós temos sido bombardeadas pela sociedade com uma cultura que é uma sopa de letrinha que quer confundir a sexualidade sua, do seu marido e dos seus filhos. E nós precisamos voltar às Escrituras e buscar no Senhor aquele que é o plano original de Deus para a mulher. Então, se prepara, abra sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos passear aí entre o capítulo 1, 2 e 3. E nós vamos falar um pouquinho sobre Eva. Eva, frequentemente, é muito mal compreendida. Eva, sua história, sua influência, sua importância não se resume à sua queda. Eu vou repetir. Sua história, sua importância, sua influência não se resumem à sua
queda. Você entendeu bem isso? Eu vou repetir de novo. A sua história, mulher, a sua história não se resume à sua queda. E o Senhor tem algo precioso a falar conosco essa noite. Sabe por quê? Eva estabeleceu o padrão, o modelo do papel feminino. E nós vamos ter que compreender de uma forma mais profunda o propósito da feminilidade de acordo com a expectativa do Criador e não da criatura. O plano de Deus é a base para vivermos uma vida plena, segura e alinhada com o nosso propósito e a nossa missão. Sim, porque fomos criadas por um Deus criador, criativo. Nós podemos ver nesse auditório uma paleta de cores, de tons de pele, de tons de cabelo, de tons de olho, de tamanhos. Temos mulheres de todos os tipos presentes aqui essa noite. Deus não se limitou na criação. E nós vamos ver isso juntas. Pode passar o primeiro slide? Antes de começar a falar algumas coisas com vocês, eu preciso lembrar a vocês que a Bíblia não foi escrita em português. A inerrante palavra de Deus não foi escrita em português. Ela foi escrita em grego, hebraico, aramaico. O hebraico, que é aquele monte de letrinha ali que você está vendo, é uma língua muito difícil. Cada letra simboliza uma coisa, e aqueles pontinhos e símbolozinhos que estão ali embaixo foram colocados depois, para facilitar o entendimento, porque esse é um grego, um hebraico morto, uma língua morta. Não é o hebraico falando hoje lá em Israel, falado em Israel. Não é, é diferente. Requer uma atenção especial. Então, isso que você tem nas suas mãos hoje, que eu tenho aqui, é uma tradução. E cada uma de nós tem uma tradução e uma versão diferente. Existem as versões mais antigas, de um português mais antigo, mais arcaico, digamos assim. Por exemplo, na Revista Corrigida, você vai ver a Bíblia se referindo a um jovem como mancebo. Você chama alguém de mancebo hoje? Então, a Bíblia foi feita uma versão nova daquela tradução, porque haviam palavras que já não estavam mais em uso. Para quê? Para que eu, você, meus filhos, meus netos, seus filhos, seus netos, pudessem permanecer tendo compreensão daquilo que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de, ok? Então, eu vou ler para vocês. Eu vou usar toda a minha malemolência na língua estranha. Como boa batista, vou começar a falar em língua estranha agora aqui para você. Segura. Na verdade, eu só sei uma frase. E eu só sei o início dessa frase. E você que fez teologia ou educação religiosa também deve saber. Está escrito ali: Bereshit, bara, Elohim. No princípio, criou Deus. Quer aprender a falar em língua estranha? A gente já andou cantando Cassiane hoje. Estou brincando, queridos. No princípio, criou Deus. Nós somos criacionistas, nós cremos num Deus criador, num Deus criativo. E Ele nos deixou a bússola da palavra de Deus, que nos direciona. Por que eu estou lembrando você que a Bíblia não foi escrita em português? Porque existem termos
que precisam ser melhor compreendidos. Alguma vez você tentou fazer a tradução de um louvor do inglês para o português? Que coisa difícil, não é verdade? Porque tem a métrica da música, tem a entonação, tem a tradução da palavra que não se encaixa, porque às vezes uma palavra pequena nos Estados Unidos para o português vira um palavrão enorme, quase um paralelepípedo para você botar em uma nota. É difícil traduzir uma canção do inglês, que é vivo, para o português, que é vivo, falado. É difícil. Imagina traduzir tudo aquilo que há de verdade impregnada na palavra de Deus. Pode passar o slide, querido. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: haja e houve. Só que Deus também disse: façamos. Lá em João, capítulo 1, ele começa muito graciosamente dizendo: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus, o verbo, a palavra, já estava no princípio quando Deus disse: haja. E também estava quando Deus disse: façamos. Façamos o plural: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ok? Alinhadas quanto a isso? A presença desse Deus trino desde o princípio da criação. Pode passar o próximo slide. E Deus criou Adão, o homem, o ser humano, o completão. Por que nós precisamos resgatar a essência? Porque atrás de cada palavra existe uma intenção por parte do Criador naquilo que está sendo criado e gerado. Um pouquinho mais para frente você vai entender por que eu estou falando isso. Quando Deus pegou lá o barro, montou o homem e soprou nas narinas daquele boneco, ele transmitiu algo de dentro dele para dentro daquele ser, ok? O ar saiu praticamente dos pulmões de Deus, digamos assim, para encher os pulmões do ser humano. Deus deu de si mesmo ao homem. Então, o Deus que é amor, o Deus que é justiça, o Deus que é criador, o Deus que é criativo, deu de si mesmo a sua criatura. Por isso, você tem a capacidade de amar. Por isso, você tem a capacidade e esse senso de justiça que te corrói quando você vê alguém fazendo mal para uma criança, para um animalzinho, para um idoso. Não é verdade? Quando você vê alguém sendo maltratado, sobe uma ira santa, um senso de justiça, e você acha aquilo injusto e você luta contra aquilo. Nós lutamos a favor das nossas crianças, nós lutamos a favor dos nossos idosos, nós lutamos a favor de causas que nos afetam. São causas que afetam o coração de Deus, o coração do Pai. E é por isso que nós temos essa sensibilidade. Nós fomos feitos à imagem para refletir, manifestar e a semelhança. Nós somos parecidos, mas nós não somos iguais. Nós não somos pequenos deuses. Nem todos somos filhos de Deus, você sabia? Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, ele fez uma criatura
ele tornou alma vivente. E apenas com a vinda de Jesus, a palavra de Deus diz: mas a todos quanto o receberam, quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa história de que todo mundo é filho de Deus é mentira. Todos somos criaturas de Deus, obra perfeita das suas mãos. Nos tornamos filhos e filhas de Deus quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, um belo dia, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Pode passar o próximo slide. E aí ele deu a primeira anestesia geral da história da humanidade, colocou o bonitão para dormir. E aí a palavra de Deus nos diz, cadê? Vamos ler junto. Vamos ler junto. A palavra de Deus nos diz. Gênesis 2, 21. E 22. A minha versão é a nova versão transformadora. Gênesis 2, 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair num sono profundo, e enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas. Fechou o espaço que ela ocupava, e dessa costela o Senhor fez uma mulher e a trouxe ao homem. Costela. É interessante, queridas, que na Bíblia não há erro. Na Bíblia há uma tradução que precisa transmitir um entendimento de algo que foi escrito na palavra de Deus há muitos e muitos anos passados. Então, a Bíblia não está errada ao dizer que tirou dele uma costela. Mas, se você já leu ali, ou se você é estudioso, cientista, estudiosa, você já descobriu que com o advento de alguns exames, como um bonitinho chamado raio-x, que vem algo invisível, que você não sabe de onde vem e para onde vai, que te perpassa e que mostra todos os seus ossinhos. Você sabe que nós todos temos 12 pares de costelas. Nós todos, homens e mulheres, temos 24 costelas. Não falta uma costela no homem. E aí os cientistas de plantão dizem: a Bíblia está errada. Na tradução da palavra original, uma outra aplicação para a costela na nossa linguagem seria ao lado de. Dentro do lado do homem existem as costelas, existe o osso da bacia, não é verdade? E o que tem dentro do osso? A vovó chamava de tutano. Nesse tutano tem uma coisinha chamada medula óssea. Dentro da medula óssea tem uma coisinha chamada células troncos, que é um tecido rico em células troncos, que tem a capacidade de se transformar em diferentes tipos de célula no corpo humano. Células sanguíneas, células musculares, células cardíacas, células ósseas, células do sistema nervoso central, e além de diversos tecidos. Tá bom para você, Chabichão? Cientista que diz que a Bíblia está errada? Tá bom a argumentação? Esse povo pensa que é esperto e Deus bota esse povo no bolso, não é não? Deus é lindo, 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 lindo. Então, pode passar para o próximo slide. Deus criou macho e fêmea os criou. Vamos lá, Gênesis 1, 27.
Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. 2, 23 e 24. Finalmente exclamou o homem: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma só carne. Existe uma complementaridade, existe uma relação linguística que simboliza conexão, complementar, papéis distintos, diferentes, porém complementar, união de formas diferentes. E aí, provavelmente você já deve ter visto isso na internet. Se não viu, quero te apresentar a forma da escrita em hebraico para a palavra mulher e para a palavra homem. Ish, homem, força, proteção, força bruta. Isha, mulher, Ishá, mulher, simboliza força suave, resiliência. E a junção dessas palavras aparece Deus. E sem Deus há apenas fogo consumidor. É interessante que quando Deus cria homem e mulher, Ele tira a mulher do homem. E conforme a ciência foi evoluindo, se descobriu que no ato da concepção, no momento em que a semente do homem se encontra com a semente da mulher, é nesse momento que é definido se vai ser XX ou se vai ser XY. Para o direito, a vida começa quando? Quando o neném nasce e é registrado num cartório. Para alguns ramos da medicina, é a partir da 14ª semana, não lembro direito. A partir do momento, eles consideram que tem vida. Para nós, que cremos na palavra de Deus, a vida começa quando a semente do homem e a semente da mulher se juntam. Pode passar, querido? Então, a palavra nos diz: não é bom que Adão, que o homem, que a humanidade esteja só. Farei para ele uma Ezer, uma ajudadora idônea, uma auxiliadora, que está aí na tradução que está na sua mão. Farei uma Ezer. Ezer é alguém que vem em auxílio de. Ezer é uma ajuda especializada. Se tudo começar a pegar fogo aqui, quem a gente vai chamar? O bombeiro. O bombeiro é uma ajuda especializada para apagar incêndios. Se alguém estiver tendo um problema cardíaco, tendo um ataque fulminante, quem nós vamos chamar? Socorristas, o SAMU. E aí virão pessoas com habilitação para prestar o socorro devido. Então a mulher foi criada por Deus com habilitação para. Deus fez do homem uma força bruta, uma força muscular, e fez da mulher uma força suave, complementaridade. E aí disse que essa mulher seria Ezer. E na nossa tradução em português diz que a mulher é uma ajudadora. E é por isso que tanta mulher tem ojeriza, a submissão, por 2 motivos. E o primeiro motivo é esse: ajudadora, pessoa inferior, de segundo escalão. Sabe por quê?
Porque a gente tem um pensamento muito administrativo das empresas onde a gente trabalha. A auxiliar, a ajudante, não é a professora, porque ela não tem habilitação para. Ela está ali para ajudar no que for preciso, porque ela não é especializada. Então, no português, na nossa cabeça, na nossa cultura, uma ajudadora é alguém inferior a quem ela ajuda. Não é verdade? Você vai contratar uma ajudante de serviços gerais. Precisa ter faculdade? Você vai contratar um ajudante de pedreiro. Precisa ter faculdade? Uma auxiliar para serviços lá na sua escola, para atender na secretaria. Precisa ter curso superior? Então, na nossa língua, no nosso português, nós fomos prejudicadas com o entendimento daquilo que Deus disse sobre nós. E hoje eu quero quebrar isso dentro de você, te apresentando o que realmente Deus disse a respeito de você na criação. Pode passar o próximo slide. Ezer é o termo usado para se referir ao próprio Deus. Existem várias passagens na Bíblia e eu te trouxe uma que você conhece. Salmista escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá Ezer, socorro, ajuda especializada, mulher de Deus. Quando Deus te criou, Ele disse que você seria uma parte dEle no mundo, de uma forma especial. Eu prefiro a versão hebraica, você também? Sabe por quê? Em português, o português vem do latim. Mulher vem de moles, mole, de fraca, de molenga. Eu não aceito português para mim na minha vida. Eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou, e Deus disse que eu sou Ezer. Eu sou força suave. Eu sou auxílio, socorro especializado. Tá bom para você? Agora você vai sair daqui, ó, ajudadora assim, com muito orgulho. Ajuda especializada. Pode passar, querido. O papel da mulher como Ezer, querido. Parceria complementar. Você traz equilíbrio, sabedoria, força para a relação e para a sociedade. Ajudadora idônea, adequada, especializada, que complementa. Influência, papel estratégico, transformador dentro do seu lar. Pode passar, querido. Aí o segundo motivo pelo qual a gente tem ojeriza. A gente não gosta do termo ajudante, porque bota a gente lá como se fosse subalterno. Mas nós também não gostamos da palavrinha submissão. Várias mensagens que a gente escuta, grandes pregadores pregando, falando sobre a mulher ter sido tirada do lado, fazem sentido. Ela foi tirada do lado e não do pé, para que não fosse pisada, e não da cabeça, para que não mandasse no homem. Ao lado, para caminhar ao lado, ombro a ombro. Mas a submissão fala de algo que é um alinhamento. A submissão é sobre a mesma missão. Qual foi a missão que Deus deu para Adão no jardim do Éden? Missão de multiplicar, missão de governar. Deus deu a função de multiplicar, para ampliar, para procriar. Deus deu a missão de governar, para ter autoridade, para ter mando. Sobre o quê? Sobre a terra, sobre a família, sobre os animais. Deus nos revestiu de poder, de mando, de autoridade. Hoje de manhã, a irmã falou, hoje à tarde, né, a irmã falou sobre Abigail.
Abigail é um exemplo maravilhoso de uma submissão inteligente, de uma submissão ativa e não passiva. Quando uma mulher de Deus tem um marido tolo e ela permanece fiel ao seu chamado, Deus abençoa. Não é demérito, é honra. Nós somos complementares e não adversários. Pode passar, querido. No plano original de Deus, para o homem e para a mulher, existia um homem e uma mulher. E os dois se tornaram uma só carne e tiveram filhos e filhas. Existe um burburinho por aí dizendo que antes de Eva houve Lilith. Isso é mentira. Se seu filho adolescente chegar com esse papo para você, você diz: isso é mentira. Isso é história inventada para distorcer a verdade. Quando Deus resolveu dar um reset na terra e começar tudo de novo, e mandou Noé construir a arca, quem foi que entrou na arca com ele? Entrou Noé, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Não entrou Noé e suas mulheres, não entrou seus filhos e suas mulheres. Foi para cada homem uma mulher. Nunca foi plano de Deus poliamor, poli não sei o quê, poligamia. Nunca foi plano de Deus. O plano de Deus é um homem para uma mulher. Nós estamos vivendo tempos difíceis aonde Satanás quer que seus filhos acreditem que o que eu sinto é mais importante do que eu sou. Que a minha verdade é essa. Eu não me sinto mulher, então se eu não me sinto mulher, eu não sou mulher. Mentira deslavada do capeta. Lá na junção da semente do homem com a semente da mulher, é definido se você vai ser menina, se você vai ser menino. Se vai ser XX, se vai ser XY. Por que eu sou uma mulher? Porque eu tenho órgãos e hormônios que fazem de mim uma mulher além dos meus genitais. Então, se Deus me criou para ser uma mulher serei para a glória do Senhor e você também, amém? Amém. Nós precisamos inculcar as verdades de Deus na cabeça dos nossos filhos. Houve um tempo que os cristãos eram tidos como gente inculta. Nós não somos assim. Hoje nós temos vários livros, alguns para indicar para vocês. Existe um livro chamado Biblioquímica, existe um livro chamado Criação e Evolução, e existe um livro já bastante antigo chamado E a Bíblia Tinha Razão, de homens, cientistas, cristãos que embasam o que a Bíblia diz, e a ciência tem se rendido ao que a Bíblia diz. Mas eles não divulgam, sabe por quê? Não interessa. Nós precisamos guardar a mente e o coração dos nossos filhos e das nossas filhas, porque Satanás tem roubado a identidade deles. Uma verdade, uma meia verdade não se torna verdade. Queridas, existe aí um ensinamento, principalmente na cabeça dos nossos jovens que vão para as universidades, que dizem assim: eu acabei de fazer uma pós em sexualidade e saúde. Eu passei tanta raiva nessa pós, que eu falava para Deus: Deus, eu estou fazendo para a glória do Senhor, mas eu não acredito em uma vírgula do que eu estou escrevendo nessa resposta dessa prova.
Eu estou escrevendo segundo o autor fulano de tal, isso, isso e isso, porque eu preciso de nota para pegar esse certificado. Porque a vontade é de sair correndo e chorando, de tanta heresia e baboseira que você é obrigado a estudar. Então eles dizem o seguinte, que a sexualidade, o ser menina ou ser menino, é uma construção social, de acordo com cada sociedade. Você pode escolher e fazer e ser aquilo que quiser de acordo com os seus sentimentos, de acordo com a sociedade em que você está inserido. Tá, vamos pensar um pouquinho a respeito. Você pega uma verdade, sim, ser menino e ser menina é uma construção social. Por quê? Meninos e meninas precisam de referência. O menino precisa da referência masculina para se tornar homem. E a menina precisa de uma referência feminina para se tornar menina. E de acordo com a sociedade, com o país em que essa criança nasce, vai ser um pouquinho diferente. O que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz. Então, não está de todo errado. O problema é que eles colocam a palavra sentimento numa frase que supostamente seria verdadeira. Então, se eu sinto, eu sou. Mentira. Eu não sou porque eu sinto, eu sou porque eu fui criada. Eu sou porque tenho hormônios femininos, eu sou porque o meu DNA, se for passar num exame, vai dizer ali, mulher. Independente se eu parecer ou não parecer. Então, existe algo conhecido, um movimento satânico acontecendo nos dias de hoje, que Satanás já fazia desde o Éden. No Éden ele chegou para perto de Eva e falou assim, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Aí Eva respondeu e falou, não, menina. Deus falou que a gente não pode comer aquelas ali, ó. Satanás, ele pega a verdade, ele edita, corta. Quem vê TikTok aí sabe do que eu estou falando. Pega um trecho, corta, distorce e entrega como se fosse verdade. Isso não é coisa nova não, gente. Satanás já fazia isso lá no Éden. Pegou a verdade, realmente Deus havia dito que não era para comer de determinada árvore, mas ele distorce e devolve para Eva. E todo manipulador tem esse modus operandi, sabia? Uma pessoa, quando ela é manipuladora, ela te traz uma informação, você devolve outra informação, ela pega o que você falou, edita, corta, distorce e te devolve. E se você responder, ela vai fazer esse mecanismo todas as vezes até te quebrar, até te vencer. E aí, num dia desses de bobeira, zapeando, é uns mole que a gente dá pro lapeta, sabe? Você fica ali, cabeça cheia, quer desanuviar, pega ali Instagram, TikTok e fica. Eu vi um corte de uma novela que está passando aí. E aí eu escrevi a frase que uma mulher estava falando, a cobra morta estava falando para a cobrinha que estava sendo criada. Ela disse o seguinte, embora os fatos não possam ser alterados, isso é, a verdade, embora a verdade, os fatos não possam ser alterados, a forma como são apresentadas pode. Olha a manipulação. Sabe o que é isso? A nova moda. Isso aqui se chama narrativa. Existe a verdade, cada um tem a sua verdade, e a narrativa é como eu conto essa verdade de acordo com a minha perspectiva a respeito da verdade. Olha, Satanás ensinando as mulheres e os homens a se tornarem manipuladores da verdade. Uma verdade distorcida se torna uma mentira.
uma mentira com um pedaço de uma verdade continua sendo uma mentira. Pode passar, querido. Qual foi o erro de Eva? Desobediência. O erro de Eva foi dar ouvidos, é não se firmar na palavra, é ser movida pelo desejo e influenciar negativamente. E nós, ainda hoje, repetimos o mesmo padrão do erro. Então, não vem julgar Eva não e dizer, é culpa de Eva que a gente está sofrendo até hoje. Bonita, se fosse você, lá naquele tempo, tinha caído também, fala sério. Fácil culpar a coleguinha. O principal erro de Eva foi desobedecer a Deus e nós temos desobedecido a Deus também. Pode passar, querido. Nós nos tornamos vulneráveis, nós nos tornamos presa fácil quando damos ouvidos a qualquer um. Quando temos aí comichão nos ouvidos a curiosidade, quando nós gostamos de uma fofoca. E aí nós somos levadas pelos nossos próprios desejos. E então, Adão também comete erros. Ele recebeu a ordem de não comer antes de Eva ser tirada dele. Está lá em capítulo 2, versos 16 e 17. Eva foi enganada, Eva foi iludida pela serpente, mas Adão não interviu, não questionou, não repreendeu, ele aceitou passivamente. E eu sei que tem homens aqui no auditório essa noite, e eu sei que você vai contar tudo isso que a gente está conversando para o seu marido. Então, até hoje, a passividade dos homens tem destruído muitos lares. Um homem que não cumpre o seu papel dentro de casa, que não assume um papel ativo na formação dos seus filhos, no cuidado dos seus filhos, na formação espiritual dos seus filhos, delegando tudo para a mulher. Passividade, quando os homens evitam o tempo todo ter conversas difíceis sobre finanças, sobre conflitos, DRs, educação de filhos. O homem deixa sobre a mulher o peso da responsabilidade das decisões sozinha. Quando esse homem sai do lugar que Deus estabeleceu para ele, como o telhado de uma casa, quando ele sai do lugar que Deus estabeleceu para ele, de força bruta, de proteção, de provisão, ele deixa a casa dele vulnerável, aberta, sujeita a chuvas e trovoadas. Pode passar, querido. Concluindo a palavra dessa noite, querida. A sua família é, sem dúvida, um projeto essencial de Deus, instituído desde o princípio na criação. Sabe o que nós temos visto hoje em dia? Deturpação de papéis. Deus fez o homem para proteger, para prover, para nutrir. Deus fez a mulher como força suave. O homem constrói a casa, a mulher transforma essa casa num lar. Você já foi numa casa onde só tem homem morando? Se não tiver uma mãe, uma tia, uma namorada, alguém para ir lá botar ordem no negócio, aquela casa tem cheiro. E posso te garantir, não é bom. Uma mulher transforma uma casa em um lar. Satanás tem tentado destruir os nossos lares e ele começou retirando a figura paterna, deixando a mulher criando os filhos sozinha, junto com a ajuda da mãe, junto com a ajuda da avó, tirou a referência masculina. Agora está querendo bagunçar a sua identidade,
trazendo essa palavrinha de identidade de gênero. Deus criou, macho e fêmea os criou, e ponto. Se você se identifica, não se identifica, o problema é seu, ajoelha, pede para Deus, Deus, eu não estou sentindo que eu sou mulher. Me lembra que eu sou mulher. Garanto que Ele vai te mandar uma cólica maravilhosa, que vai te lembrar na hora que tu é mulherzinha. Deus te traz à memória a sua essência. Queridas, está ficando tudo fora de lugar. A mulher está ocupando o papel do homem porque o homem está se isentando, está saindo de cena, está preferindo se associar com outros homens, deixando o uso natural. É mais fácil porque a mulher é difícil de entender. E aí essas crianças estão crescendo sem referência, ou com referência excessiva feminina. E aí nós vemos meninos efeminados. Culpa do homem que saiu e que não é mais referência, sim, mas também minha e sua. Que tratamos aquele menininho como se ele fosse uma coisinha que não pode se frustrar. Se frustrar, vai ficar traumatizado. Isso com meninos e meninas. Meninos e meninas precisam de referência. Meninos e meninas precisam de limites. A mãe, ela cuida, ela provê, e o pai vem com esse corte, pá, com o limite, com o cordão umbilical. A mãe está ali, o filho está com 40 anos, a mãe está fazendo o pratinho dele para levar no quarto dele, para dizer, olha filhinho, mamãe fez para você, amor. O pai é o que chega com o pé na porta e diz, e aí camarada, não vai começar a trabalhar não? Não vai fazer família não? Vai ficar aí só no joguinho? Aí a mãe diz, ai, não fala assim com o menino. Deixa esse menino virar homem, mulher. Ajuda o seu filho a virar um homem de Deus. A sociedade precisa de homens. E se o seu filho não tem a referência do pai, arruma uma referência, um tio, um avô, um pastor, um líder da igreja, mas bota esse menino no caminho que ele deve andar. Não deixa a sua vontade superprotetora, maternal, boazinha, destruir aquilo que Deus criou para ser homem. Nós reclamamos muito. Ai, não se faz mais homem como antigamente. Quem está parindo, quem está ensinando? Está aqui, ó. Ai, os homens são muito frouxos. É, porque tiveram mamãe para fazer tudo. Tiveram mamãe para ir na escola brigar com a diretora porque o filhinho fez bobagem, em vez de corrigir em casa. As crianças estão crescendo dando na cara de professor, dando na cara de diretor, não respeitam mais ninguém. Por quê? Porque não respeitam dentro de casa. Se você for a autoridade de Deus dentro da tua casa, ensinar a sua menina, a ser respeitadora, a ser submissa sim, a autoridade dentro da sua casa é você. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto crianças de 4, 5, 6 anos mandando em casa, decidindo para onde vai, quando vai, o que vai comer. Filhinho, o que você quer comer hoje? Gente, faz favor. Você cresceu comendo o que a tua mãe botava no prato. E ai de você se não comesse. Ficava com fome. A minha mãe fez uma coisa comigo que eu repliquei com meu filho. Botava no prato. Ah, não quero, não estou com fome. Ah, tá, não está com fome? Tudo bem. Pegava o prato, colocava na geladeira e dizia assim, quando sentir fome, pega, esquenta no micro-ondas e come. Sabe o que as mamães estão fazendo hoje? Ai, filho, você não quer? A mamãe faz um miojinho para você. Quer que a mamãe frite uns nuggets? Ah, não, a mamãe pode pedir. O que você quer comer? A mamãe pede. Você está criando um banana. Olha o alvoroço no arraial. Acho que a carapuça serviu legal.
Seu filho não pode ocupar a posição de mando dentro da sua casa. Deus estabeleceu você como mãe, o pai como pai, e a criança precisa ser criança, precisa ser ensinada. O amor demais estraga, a superproteção estraga. Quando meu filho começou a aprender a andar de bicicleta, ele caía muito. E eu dizia para ele assim: quem caiu, levanta! Ahá, uhul! Ele dizia: mãe! Eu dizia: filho, dá uma limpadinha. Volta para a bicicleta, volta a pedalar que passa. Seja homem, menino. Não, vem cá, mamãe vai cuidar de você. Vai para lá, mando de menino que não sabe nada. Vem cá, meu filho, deixa a mamãe cuidar de você. Bota a perninha para cima, mamãe vai fazer um suquinho, você quer? Aí as nossas meninas estão se casando com esses meninos criados como princesinhas. Sabe qual é uma das maiores reclamações que eu escuto de mulheres jovens recém-casadas? O menino que se torna homem e se casa, ele continua com comportamento de menino. Ele continua trocando a companhia da esposa pelo joguinho. Pelos comentários, eu estou vendo que isso aí não é só em Curitiba, não. Sabe, as meninas de hoje em dia não sabem mais lavar as próprias calcinhas. Porque você, mamãe, faz tudo por ela. As meninas de hoje em dia não sabem fritar um ovo. Fala, Deus. E quem é que tem que ensinar essa criatura a ser responsável? Ah, porque a minha filha vai estudar. A minha filha vai fazer medicina. Tá, mas ela não tem calcinha suja para lavar não, só porque é médica? Só porque é doutora, advogada? Não precisa comer, não? Não precisa chegar em casa e saber fritar um ovo, fazer um arroz, um macarrão? Isso serve para os meninos também. Precisamos, como mulheres de Deus, ensinar as nossas crianças a serem homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres firmados na palavra, mas homens e mulheres socialmente capazes de viver sem você. Sabe quando uma mãe sabe que fez um bom trabalho? Quando ela pode sair de cena e essa criatura sobrevive sem ela. Eu sei que isso é uma facada no seu coração. Eu sei que você não quer que eles sobrevivam sem você. Mas a missão que Deus lhe deu, Deus lhe confiou filhos e filhas dele. Ele emprestou para você por um tempo e disse para você: cuida para mim do meu filho, cuida para mim da minha filha. Deus fez isso com Maria. Ele disse: Maria, agraciada, eu escolhi o teu ventre para mandar o meu filho. E você vai cuidar, vai amar, vai ensinar, vai suprir. Mas o meu filho, em algum momento, vai se tornar independente. Terá a própria vida, o próprio propósito, a própria missão. Queridas, que em nome de Jesus, você compreenda que você foi criada como Ezer, como ajudadora, como auxiliadora. Tenha orgulho que Deus te criou para ser. Seja a melhor mãe, não aquela que dá tudo o tempo todo. Criança que tem tudo o que quer o tempo todo, vira um grande candidato na vida adulta de virar alguém que vai precisar
de ajuda psiquiátrica, de ajuda psicológica. Isso se não embarcar para o mundo das drogas. Sabe por quê? Uma pessoa que não é frustrada, ela não aprende a lidar com os próprios sentimentos. E aí ela procura a rota de fuga mais rápida. O que alivia esse sentimento de frustração que eu não aprendi a elaborar quando eu era criança? Porque a minha mãe e meu pai não deixaram eu me frustrar com nada. Como é que eu lido com isso? Vocês já viram na internet, tem uns vídeos de adultos fazendo birra no meio da rua. Adolescentes, praticamente jovens, fazendo birra porque a mãe não quis dar um celular? Já viram isso? Já viram um vídeo de um homem adulto que bateu o carro e ele saiu do carro e começou a dar piti como se ele tivesse 5 anos de idade? Porque eles não foram preparados para crescer. Você é uma mulher de influência na sociedade, na igreja, muito mais dentro da sua casa. A nossa sociedade local, nacional, está enveredando por um caminho muito perigoso. Se as mulheres de Deus, se as influenciadoras de Deus não se levantarem, não se posicionarem e não entenderem que o papel que elas têm é de cuidar, de amar e de tratar de uma forma especializada, como uma auxiliadora, como uma força suave, complementar, que sim cuida do filho, que sim dá o que ele precisa, mas que também puxa o freio de mão quando é necessário. As crianças que aprendem a ralar um joelho e continuar pedalando, aprendem, quando crescer, continuar vivendo de cabeça erguida diante das adversidades da vida.